O leilão da Itapemirim está suspenso, mas a notícia de hoje é muito maior do que isso. O motivo da suspensão não é apenas um detalhe processual. A verdade é que a venda do Império Itapemirim entrou em um beco sem saída jurídico, um verdadeiro catch-22 que pode travar o processo para sempre. O juiz Marcelo Renault, da primeira vara de falências de São Paulo, que havia suspendido o leilão, agora aguarda a manifestação de dois órgãos, a NTT e o CAD. E o que eles têm a dizer pode explodir todo o processo de venda. Vamos direto ao ponto mais explosivo, a posição da NTT. A agência que regula o transporte no país deve manter seu posicionamento histórico, que é uma verdadeira bomba atômica no processo. Segundo a NTT, as 125 linhas de ônibus, o principal ativo do leilão, simplesmente não podem ser leiloadas. Por quê? Porque as linhas não são propriedade da Itapemirim, elas são uma concessão da União, do governo federal. É como se a Itapemirim estivesse alugando as linhas do governo. E para a NTT, você não pode leiloar algo que é alugado. Pior ainda, a agência reguladora defende que essas linhas, na prática, já tiveram suas autorizações invalidadas e nem deveriam estar mais em operação. Se essa tese for acatada pela Justiça, o leilão de 101 milhões de reais perde seu principal produto e o seu valor despenca para quase nada, já que os 32 ônibus incluídos no pacote são, em sua maioria, sucata. Mas, se a bomba da NTT não fosse o suficiente, temos a segunda trava, o CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do Ministério da Justiça que combate monopólios, também foi chamado a dar seu parecer. E o que o CAD vai analisar? Exatamente quem são os interessados em comprar o espólio. E eles são os maiores gigantes do setor, a Aviação Águia Branca e as empresas do Grupo Comporte, como a Nossa Senhora da Penha e a Expresso União. Há interesse de empresas como Ouro e Prata, Solimões Transportes e Sanxetur. O problema é que algumas dessas empresas são gigantes e já operam nas rotas mais lucrativas da Itapemirim, como as que ligam os estados Rio-São Paulo, Minas-Espírito Santo e Paraná-São Paulo. Caberá ao CAD analisar se a vitória de um desses grupos não configuraria uma concentração de mercado perigosa, ou seja, um monopólio que prejudicaria o passageiro. Em resumo, o leilão está em um impasse total. A NTT diz que o produto não pode ser vendido, e o CAD diz que, se for vendido, os compradores mais óbvios talvez não possam comprar. E quem se beneficia com toda essa confusão? Aparentemente, a Suzantur. Como já noticiamos, a empresa de ônibus urbanos de Santo André opera as linhas por um contrato de arrendamento que paga apenas R$200 mil por mês, ou 1,5% das vendas físicas. A Aviação Águia Branca chegou a oferecer 3 milhões por mês pelo mesmo contrato, mas a Suzantur recorreu e o STJ garantiu sua permanência, até o leilão. Ou seja, enquanto o leilão estiver suspenso nesse pântano jurídico, a Suzantur continua operando. Enquanto os gigantes brigam nos tribunais, os credores assistem a tudo de camarote. O leilão, que era a esperança para recuperar parte do prejuízo, está suspenso por pelo menos 5 liminares diferentes, além de aguardar as manifestações da NTT e do CAD. É um caos jurídico que parece não ter fim. E tudo isso para tentar pagar uma dívida que se aproxima dos 3 bilhões de reais, enquanto o leilão, se um dia acontecer, mal arranharia a superfície desse buraco. O que fica claro é que o destino da Itapemirim não será decidido por um lance de leilão, mas sim por uma longa e complexa guerra de pareceres jurídicos entre a Justiça, a NTT e o CAD. E você, o que acha dessa batalha? Acha que a NTT está certa e que as linhas não podem ser vendidas? Deixe sua opinião nos comentários.